Paredes pichadas, portas quebradas, prédios totalmente depredados. O que parece o cenário de um presídio, na verdade é uma universidade. Esse cenário que a gente tem visto das universidades públicas brasileiras, ele é simplesmente degradante. E a Brasil Paralelo, assim como de diversos outros produtores de conteúdo, já entraram dentro das universidades e já mostraram esse cenário para todo mundo. Tem milhares de vídeos de YouTube aí mostrando isso. E a Brasil Paralelo resolveu buscar um pouco a origem desse tipo de coisa. Foram atrás do âmago da questão, para saber aonde a gente está errando. E eles lançaram o documentário Unitopia, que são 2 episódios, que falam um pouco sobre essa... um monte sobre essa situação da degradação geral do ensino. We have a culling or a getting rid of people who don't agree with certain ideas, certain narratives, certain views of the world. Ao longo do tempo que o documentário vai passando, a gente tem depoimentos de alunos. No evento que eu realmente presenciei, tinha uma menina lá que ela estava seminua com uma tinta vermelha, simulando como se ela estivesse menstruada. E nesse momento eu percebi que tinha alguma coisa de errado. Depoimentos de professores. E aí, para minha surpresa, um colega com a visão mais à esquerda diz assim: eu reconheço que atualmente nossos alunos são medianos. Eu tenho certeza que ele usou a palavra medianos para não usar medíocres, né? Mas pelo menos eles têm consciência social. Depoimentos de diplomatas. A censura raramente tem a ver com controle da informação. Ela parece controle da informação, mas ela não é controle da informação. A censura é controle de grupo. E pessoas que tinham a visão da faculdade e ao entrar na universidade, como se fosse uma coisa assim, meu Deus, cara, eu tô realizando um sonho. E você vê os comentários de pais e mães ali, tipo no primeiro dia do Enem, aquela coisa toda, sabe, aquelas imagens que tu vê todo ano acontecendo, e a galera, sabe, vencendo o sonho. O sonho de entrar para a vida acadêmica, o sonho de ganhar o canudo, o sonho de se transformar em alguma coisa diferente. Eu venho de uma geração que fala muito sobre isso, que tu era obrigado a terminar o segundo grau, e quando tu terminar o segundo grau, tu tem que entrar na faculdade. E entrar numa faculdade, né, para tu te transformar em alguém, para tu conseguir fazer alguma coisa, não sei o que e tal, aquela história toda. Não consegui fazer faculdade. Não venho de uma família que tinha condições de fazer faculdade por diversos motivos. Que não vem ao caso agora. Mas, enfim, a minha realidade de vida é essa. Tu começa a olhar aquilo, a enxergar aquilo, eu penso que bom que eu não fui, porque eu não teria terminado. Certamente não teria terminado a faculdade. Porque o que as faculdades brasileiras se transformaram foi numa fábrica ideológica de gente que não pensa, porque tem medo de pensar, e uma coisa que era para ser um lugar totalmente aberto para o livre debate se transformou num pensamento hegemônico de um lado só. Não que isso já não tenha acontecido, tá? Porque nos anos 60, nos Estados Unidos, por exemplo, aconteceu isso, deixa muito claro no documentário, tá? E aqui abre um grande parênteses do documentário. A Brasil Paralelo fez isso aqui, com um esmero técnico, uma coisa muito absurda. Eu acho que isso aqui é o pico, assim, do esmero técnico que eles fizeram, porque eles fizeram realmente uma linha, eles traçaram uma linha dos dois lados, sabe? Então eles pegaram uma linha dos Estados Unidos, pegaram historiadores americanos, pessoas das universidades americanas, e aí o primeiro episódio, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que é de 1h30 quase o primeiro episódio, ele tá dublado, sabe? Então o segundo episódio tá na plataforma deles, tá? Aí tem que se associar para olhar o segundo episódio. Eu pago para eles, eu sou sócio deles, né? Eu assino a plataforma. O segundo episódio acho que é pior que o primeiro. Enfim. Então, o primeiro episódio, que é o que vocês vão ter aqui embaixo, porque tá de graça para vocês assistirem, é surreal, cara. É surreal. Enquanto aqui a gente está discutindo algumas coisas que não fazem muito sentido, nos Estados Unidos está igual, tá? Não tá longe disso. Porque existe um pensamento que se infiltrou dentro das faculdades, e esse pensamento hegemônico que se entrou dentro da faculdade, das teorias marxistas, dessa situação toda, é assim, ó. Não me venham aqui, tá? Não me venham aqui começar com esse xalala aqui embaixo. Escutem até o fim, pelo menos, tá? Se vocês não concordarem, não tem problema. Mas uma coisa que a gente sempre fala aqui é a questão da liberdade de expressão. Existe um artigo da Constituição, que é o artigo 207, que ele basicamente protege as faculdades. Eles criaram quase
uma unidade diplomática dentro das faculdades, onde a polícia não pode entrar para fazer batida, não pode entrar para fazer nada. E as faculdades todas se transformaram num bando de gente fumando maconha. E usando droga, e transando a todo, né, andando pelado e fazendo o que quer lá dentro. Porque as faculdades não deixam a polícia entrar. Um estudo feito com mais de 18 mil universitários de 100 instituições de ensino aqui no Brasil mostrou que quase a metade desses estudantes já usou substâncias ilícitas. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui no estúdio a coordenadora do Núcleo de Estudos de Drogas, AIDS e Direitos Humanos da Universidade do Rio de Janeiro, a professora Gilberta Axelrad. Esse índice é mais alto do que isso que sai na pesquisa? Pode ser que sim. E isso não me assusta em absoluto, porque, de fato, nossa cultura, a cultura brasileira, como todas as outras culturas, conhece, usa e procura as drogas. Né? Já é um lugar comum se dizer que o uso de drogas ele é paralelo, ele faz parte da história da humanidade. É específico de quem tem consciência querer experimentar com a consciência. O problema, de fato, não é usar a droga. Qual seria o problema? O problema é o da perseguição às drogas. Né? Então, você não tem um controle de qualidade da maconha, ela vem misturada com outras substâncias. Mas a maconha por si só é perigosa? Não, a maconha por si só, nenhuma droga por si só é perigosa. Existem discussões que estão acontecendo dentro da faculdade que muita gente pensa o seguinte, mas isso só acontece na faculdade. E isso o documentário traça, tá? O problema disso aí, sabe o que é? É que essas pessoas que estão na faculdade agora, falando sobre ideologia de gênero, falando sobre essas teorias marxistas que não funcionam economicamente, falando sobre uma série de coisas, vão ser a elite que vão vir julgar a gente aqui depois. Enquanto eles estão ali naquele núcleo falando dos pronomes neutros, ele, dile, bile, bababá, 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 não sei o quê, e a gente aqui batendo contra, tá tudo certo. Porque, por enquanto, está no núcleo acadêmico. Espera esses caras se formarem agora e começarem a subir os escalões deles, porque eles são elite. Eles saem como elite. E esse é o problema. Então existe o seguinte, existe um problema que se retroalimenta. A sociedade alimenta as faculdades e as faculdades alimentam a sociedade com pessoas. O que deveria ser profissionais para fazer tudo isso, na verdade, são militantes. Militantes de pautas que a grande maioria das vezes não funcionam, como está acontecendo agora no STF. O Brasil inteiro está pegando fogo enquanto o STF está discutindo se o termo mãe ofende ou não as pessoas trans. Entende? É isso. Isso para citar um exemplo só. Um microexemplo num grão de areia de um país que tem o maior número de faculdades de direito, ou seja, o país do mundo que mais se forma advogado é no Brasil. Que faz todo sentido a piada americana, que eles usam sempre, né? O que é um bom começo, um bando de advogado no fundo do mar. Né? Meus perdões aos advogados que fazem um bom trabalho. Mas enfim, a gente vai seguindo durante todo o processo do documentário e vai percebendo a degradação do ensino. Aí vocês me perguntam, Rodrigo, mas aí o que a gente faz? Eu não sei, a gente se blinda. A gente se blinda com conhecimento, a gente se blinda com leitura, que é aquilo que eu venho falando há muito tempo no canal. A gente tem que ver conteúdos, a gente tem que ir atrás de coisas que enalteçam e melhorem o nosso senso crítico. O que também não quer dizer, e não adianta nada, a gente ficar preso no nosso mundinho do outro lado, né? Porque todos nós estamos em bolhas, não se enganem, tá? Tem muita gente que não consegue perceber certas coisas que acontecem no seu entorno, justamente por causa disso, porque está preso naquela bolha. Então ela consome uma quantidade de conteúdo absurda, qualquer conteúdo que seja, e ela se acha extremamente inteligente por causa disso, e ela não questiona nenhum tipo de conteúdo, porque está vindo da fonte que ela quer. Então ela não vê nada do outro lado. A faculdade deveria fazer isso. Ela deveria estar aberta para que fosse falar das duas coisas. Agora vocês parem e pensem comigo o seguinte, tá? Qual é a lógica de uma faculdade, por exemplo, ter que chegar que nem aqui no Booktube, por exemplo? Vamos usar o exemplo do Booktube. Que isso tem aos quilos. O aviso de gatilho. Cara, se tem uma coisa que me irrita, cara, é o tal do aviso de gatilho. Porque daí tu pega um livro que foi escrito, sei lá, 300 anos atrás, e aí agora, a geração de agora, que ela é tão frágil, que ela tem que ter um aviso de gatilho. Isso é dito no documentário, isso é uma coisa que a gente vê aqui do Booktube, a gente vê isso aqui direto. Livros aí que falam, avisos de gatilho.
Gatilho, cara. Que gatilho, velho. Então quer dizer que tu não pode falar sobre certos assuntos, então. Porque isso vai te dar gatilhos. Que gatilho, cara? Tu não te governa, porra? Não sabe quem tu é? Vai ler pra aprender, então, né? Porque é um inferno isso, né? Toda vez que vem isso aí, que tem um livro que tem escrito aviso de gatilho, eu já fico o pé atrás. Eu digo, porra, cara, o cara já não quer que a gente... Já não vai se aprofundar no tema. Porque isso aí que tá acontecendo. É que a gente precisa sair disso, tá? Ponto final. A gente precisa sair disso. As pessoas precisam sair dessa situação. Porque ou elas saem desse núcleo, sabe? Saem dessa situação e começam a abrir a cabeça para ver o outro lado, por mais que tu não goste dele, por mais que ele seja incomodativo, que tu escute o outro lado. Porque agora, nesse momento, a gente está com uma pauta hegemônica esquerda. Mas lá atrás, na época McCarthy, a gente era uma pauta hegemônica direita conservadora. Assim como durante o suposto golpe militar, lá, que uns falam que é golpe, outros falam que não sei o que e tal. Ou seja, quando tinha os milicos no poder, que se abrir a porta para eles vão abraçar com as duas mãos também, porque são outros imbecil também, e acontecia a mesma coisa. Então, quer dizer, no fim das contas, o povo só quer poder. A questão é, nós que estamos aqui embaixo, que a gente é a base da pirâmide, o que a gente vai fazer? Porque no fim das contas é isso aí. A gente aqui que é ralé, a gente só tem que se defender. E aí vem justamente uma das falas que acontece no filme do O Substituto, que é do Andrew Brody, que ele fala exatamente isso. A gente tem uma situação hoje, e isso acontece há anos já. To defend ourselves and fight against assimilating this dullness into our thought processes, we must learn to read, to stimulate our own imaginations, to cultivate our own consciousness. Que a única forma da gente se defender é lendo e pensando. Porque enquanto a gente não lê e não pensar, eles vão continuar nos usando de massa de manobra. Esse tipo de conteúdo aqui, por mais que ele incomode, e essa coisa que eu tô falando pra vocês aqui, isso deveria estar sendo falado na faculdade. Deveria ter um professor sentado lá na frente, pegando um conteúdo e dizendo o seguinte, assim, vamos olhar isso aqui hoje. Ah, Brasil Paralelo fascista, não sei o que e tal. Cara, se tu faz uma exposição, uma exibição desse documentário aqui, numa faculdade brasileira, os alunos inteiros vão quebrar tudo. Porque infelizmente é isso que está acontecendo. Eles vão simplesmente destruir tudo que está acontecendo. Se tu traz o Jordan Peterson para fazer uma exposição, para fazer uma palestra, ou qualquer outro cara que não seja o que eles querem ouvir, eles quebram tudo, cara. E isso é surreal. Porque a gente não pode viver dessa forma. Não pode acontecer isso. Então, a ideia da liberdade de expressão é isso. Não é ofender o outro, e sim conversar assuntos, falar coisas, se expressar. E liberdade de expressão é isso. Ah, mas não sei. Não tem mais. Liberdade de expressão é isso. E que fique muito claro, quando existem crimes previstos em lei, que esses crimes sejam punidos. É simples. Não tem que relativizar. Porque os crimes também são cometidos pelo lado da esquerda. E eles falam coisas no Twitter que, se fosse pegar todo mundo e se fosse botar os crimes que eles cometem escrevendo no Twitter, as coisas que já foram escritas, inclusive por grandes influenciadores e grandes youtubers aqui dentro, meu Deus do céu, cara, dava 1 milhão de anos para cada um. Mas eles podem, né? Porque tá do lado deles. O documentário mostra exatamente isso. Professores de esquerda que escrevem o que querem, falam o que querem e não acontece nada. Enquanto outros que vão lá e fazem críticas, os caras são massacrados. Por quê? Porque não é o que eles querem ouvir. Eles só querem ouvir o que a maré está a favor deles. Mas isso não é uma coisa de agora. Isso começou a ser implantado lá nos anos 60 e está explodindo agora. Agora chegou no pico, só que essa linha está tão esticada, de uma maneira tão absurda, que ela vai arrebentar. E aí sabe o que vai acontecer? Vai haver um movimento em maré para o outro lado. E não é o certo. O certo é o meio, o certo é a conversa, o certo é o debate. O certo é a gente poder sentar numa mesa redonda e todo mundo falar o que pensa. Porque senão tá errado. Tem um momento específico que ele fala sobre a Suprema Corte Americana. Porque quando tu tem diversos ministros, vamos pegar pela Suprema Corte que a gente tem aqui, por exemplo. Vamos imaginar que nos nossos 11, lá é 9, mas vamos pensar aqui que os nossos 11, todos eles pensam iguais, todos eles são do PT, todos foram indicados por partidos de esquerda. Você sabe o que eu estou falando. Tá? Mas todos eles ali pendem para o mesmo lado. Logo, a gente não está tendo decisões que vão beneficiar toda a sociedade. Simples. Porque tem pessoas ali que não pensam diferente deles. Então, quando tu tem uma Suprema Corte que ela é hegemônica para um lado só, e ela toma decisões hegemônicas para um lado só, ela não é uma Suprema Corte que ela pensa de acordo com a realidade do povo. Porque o nosso povo é diferente. Então o que deveria ser? Deveria ser uma Suprema Corte dividida,
e que tenha o voto de Minerva quem é o presidente da época. Então, se uma Suprema Corte, analisando todos os seus contextos, chegue num consenso, foi unânime a decisão da Suprema Corte, isso é o ideal para todo mundo, porque tu tem as visões diferentes de cada um deles que debateram e chegaram num consenso num negócio só. O que está acontecendo agora é que tu tem uma hegemonia da esquerda, a direita está tentando colocar gente ali dentro para dar uma contrabalançada, para tentar fazer alguma coisa, não sei o que e tal, com mandatos de 30, 40 anos. Cara, 30, 40 anos é uma geração. O sentimento que te dá depois de ver... Esse documentário não é um documentário para vocês olharem sem estar preparado, tá? O sentimento que te dá quando tu chega no final é de desgaste. Tu fica desgastado, tu fica cansado. E tu fica olhando e diz assim, cara, não é possível, cara. Não é possível. Que tudo que a gente fala, tudo que a gente lê, tudo que a gente comenta, sabe, tudo isso, cara, isso não é possível, cara. Não é possível que seja uma bolha pequena, sabe, que eu tenho que ficar, e que eu tenho que... A gente não sai disso, a gente fica em bolhas, só bolhas. E vamos lá, dentro da própria bolha que a gente tá, eu não concordo com diversos pensamentos aqui. Não concordo com diversas coisas que acontecem, mas e daí, cara? É a história de ser taxado de bolsonarista. Cara do céu. Se tem uma coisa que eu não concordo é o desgraça do Bolsonaro, que só fez bosta. Ele perdeu a eleição para ele mesmo, a gente tinha uma chance de mudar o país, a gente não conseguiu porque ele é um imbecil. E aí vai vir um monte de bolsonarista, mas ele é outro idiota. Porque ficam defendendo esses caras, vocês ficam defendendo política, e política é tudo igual, política é tudo bandido. Todos são. Nenhum é 100% ok. Em algum momento na sua carreira política, ele se vendeu. Ponto final. Gente, é surreal. Assistam o documentário, tá? Assistam o primeiro episódio. Procurem os conteúdos da Brasil Paralelo. Tem um monte de coisa liberado aí no YouTube. Tem umas coisas de comédia, tem uns quadros do Rasta News, tem um monte de coisa legal que eles produzem. Tem muito conteúdo legal. É tudo ok? Tudo é bom de olhar? Não, nem tudo é bom de olhar. Tem umas coisas que vocês não vão gostar. E eu concordo que tem coisas de conteúdos deles que eu também não gosto. Tem coisas que eu não olhei. Mas o documentário, a primeira arte, que fala sobre a música, é de uma beleza, assim... Porra, é muito bom. Eu já olhei 2 vezes aquilo. Sabe? Esse aqui, que apesar de incomodativo, é muito bom também. Então, tem uma série de conteúdos que valem a pena ser assistidos para que a gente tenha uma outra opinião. Porque é o que nos resta. A gente se blindar de conteúdos assim para poder ter uma visão um pouco mais crítica do que está acontecendo e poder chegar nessa situação. Porque assim, passar por ondas de cancelamento, como a gente vem passando nos últimos anos, com uma meia dúzia de gato pingado mandando na internet do jeito que sabe? Não dá mais. Não cabe mais. Ou a gente aprende a conviver com as diferenças e entender que as coisas são, que as pessoas podem sim pensar diferentes e ainda assim se respeitar dentro dos seus contextos e que podem trabalhar juntas em prol de alguma coisa, ou a gente nunca vai sair disso aqui. A gente vai ficar atolado na lama o resto do tempo. E sabe quem é que vai se dar bem? Essa mesma elite que hoje está dizendo para ti o que fazer. Porque não pensem ao contrário não, tá? Esses youtuber, booktuber aí que estão por cima da carne seca, eles estão olhando para baixo e estão dando risada, tá? Porque o dólar a 6 lá vai cacetada, eles estão ganhando dinheiro pra cacete. Tá? Eles estão ganhando muito dinheiro. E eles sabem disso, e eles estão fazendo isso de caso pensado. Não pensem no contrário, não. Esses caras ganham muito dinheiro. E eles ganham dinheiro na desgraça. E quanto mais desgraça, mais essa elite ganha. Às custas do povo que trabalha para eles. Vocês sabem como é que funciona isso, não preciso dizer. Abram os olhos. Abram os olhos. E quem está querendo um outro tipo de ditadura, abra os olhos também. Porque a hora que entrar um outro tipo de pensamento, que o pensamento começar a pender para o lado direito, eu vou estar aqui falando mal também. Porque não pode ser assim. Tem que ser ao contrário. Ou a gente conversa todo mundo e fala bem, fala mal, mas fala sobre os assuntos, ou a gente nunca vai sair disso. Certo? Forte abraço. Até o próximo.